Olá, mulher linda, sábia e que edifica o lar. Eu sou Eliane Cristine e estamos lendo de segunda a sexta o livro de Priscila Shirer, A Resolução de Toda Mulher. Este projeto está autorizado pela editora BV Books. Para a aquisição do livro, entre em contato pelo site bvloja.com.br. E chegamos ao 22º dia. Estamos lendo a segunda parte desse livro que define Eis o que tenho, o meu melhor, a decisão de dedicar-me completamente às prioridades de Deus para a minha vida. E hoje vamos ler Tempo é Tudo. Pai, eu oro pela amiga que me ouve. Deus, de acordo com a Tua palavra salmista, eu peço que nos ajude a contar os nossos dias e que deste modo possamos alcançar corações sábios na Tua presença. Que possamos entender que o tempo que o Senhor nos deu é um privilégio, mas também é uma responsabilidade e precisamos administrar este tempo, Senhor, com maestria. Nos ajude e em tudo sempre dando graças ao Senhor, que é dono de todo o nosso tempo. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Tempo é tudo. Acredito que nós sabemos o que significa dar o nosso melhor, porque você provavelmente já vem fazendo isso. Trabalhar o máximo possível, esforçar-se para seguir em frente mesmo quando você pensa em entregar-se à preguiça. Fazer os sacrifícios necessários para ficar firme e focada na tarefa. É provável que você fique exausta só de pensar em uma decisão que tenha a ver com doar-se além do que você já se doa. E é claro que falaremos um pouco sobre isso. Dar o seu melhor em vez de suas sobras. Mas acredito que você se surpreenderá ao descobrir que, no fim dessa sessão, você não sentirá o peso de ter que fazer mais. Em vez disso, você fará menos. Então, não se apegue tanto à ideia do dar o melhor de mim, de modo que você não consiga alcançar a outra parte, a parte que muda o contexto dessa decisão, esclarecer o seu papel principal. Não podemos nos beneficiar da compreensão de um lado sem ter igual clareza sobre o outro lado. Por exemplo, se você faz o seu melhor, mas dedica a maior parte do seu melhor às coisas erradas, você não só desperdiçou muito da sua energia e recursos, mas também perdeu tempo e oportunidades que provavelmente nunca aparecerão de novo. Entender claramente essas duas partes da equação é essencial. Faça o seu melhor naquilo que Deus quer que você faça. Esse é o objetivo a ser alcançado. Esse paradoxo teve um papel proeminente na última parte do Antigo Testamento, quando os hebreus remanescentes retornaram à sua terra natal após o exílio. O Senhor falou a eles pelo profeta Ageu e questionou suas prioridades, pois a ordem na qual eles estavam reconstruindo tanto a sua nação quanto as suas vidas eram incomuns. Enquanto o templo estava em ruínas e abandonado, as pessoas gastavam tempo e recursos consideráveis na reconstrução de suas próprias habitações de luxos. Ageu, capítulo 1, versos 2 ao 4, diz assim: Este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Porventura é para vós tempo de habitardes nas vossas casas forradas, enquanto esta casa fica deserta? Imagine como teria sido para aquelas pessoas voltar a uma localização geográfica que havia sido devastada décadas anteriores por saqueadores. As muitas tarefas de limpeza e remoção de escombros, a restauração de uma forma primitiva de infraestrutura, o cultivo de terras aráveis, eles passaram por isso de uma só vez, pois a terra carecia de tudo. Além dessas exigências físicas, eles possivelmente sentiram uma incrível libertação de emoções reprimidas,
retidas por anos contra a sua vontade, por serem um grupo de pessoas subjugadas em uma terra estrangeira. Essa chance de recomeçar, apesar dos muitos desafios envolvidos em recuperar uma terra devastada, deve ter vindo acompanhada de uma sensação inebriante de emoção à medida que eles buscavam restabelecer o seu próprio espaço no mundo. Então acredito que todos nós podemos admitir. O desejo que eles tinham de dedicar tempo e recursos à reconstrução de suas próprias casas era compreensível e até mesmo honroso. Faz sentido para eles, bem como a sua própria razão faz quando você deseja usar o seu tempo de uma certa maneira ou quando você quer se concentrar em uma certa tarefa. Assim como a deles, a sua obrigação não é necessariamente ruim ou inadequada, e provavelmente ela é honrosa. Então, por que Deus expressou tal preocupação? Acontece que ele não estava preocupado com o que eles estavam fazendo, mas sim com quando eles escolheram fazê-lo. Veja se você consegue entender. Este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Porventura é para vós tempo de habitardes nas vossas casas forradas, enquanto esta casa fica deserta. A reconstrução do templo destruído e, consequentemente, o restabelecimento da adoração a Deus a um lugar de proeminência em suas vidas, tinha obviamente maior prioridade para Deus naquele momento, e não a construção das casas das pessoas. Ele não estava dizendo que suas casas não importavam, nem que eles deveriam envergonhar-se por pensar em seu próprio conforto e seus planos. Mas sim que aquele não era o momento de o povo concentrar seus esforços em suas casas. Era preciso colocar o foco na casa de Deus, deixando suas tarefas menores de lado e concentrando-se principalmente no que ele ordenara a ser feito naquele dia. Então isso significava que algo que lhes dava prazer deveria ser deixado para depois, naquele momento. Mas certamente não para sempre. Eles deveriam concentrar-se na tarefa de hoje, pondo as outras de lado temporariamente enquanto eram assegurados de que o tempo de priorizar outras coisas chegaria mais tarde. Às vezes compreender isso pode ser difícil. Uma amiga se deu conta de que passava tempo demais ajudando seus parentes, uma tarefa admirável, o que desviava a atenção que ela deveria dedicar ao seu próprio lar. Ela ama muito os seus familiares, é claro, mas depois de resolver os seus problemas, carregar os seus fardos e ouvir os seus casos e cuidar dos seus interesses, ela percebeu que estava emocionalmente, fisicamente esgotada. O Espírito de Deus começou a desafiá-la a pensar que aquele não era o momento ideal e que ela não era a salvadora para lidar com as preocupações de seus parentes. A fim de se engajar plenamente nos objetivos de Deus naquele momento, ela teve que realizar uma reestruturação difícil, mas essencial de suas prioridades. Foi desafiador, mas necessário. À medida que você se torna capaz de determinar quais devem ser as suas prioridades e quando você deve colocar outras coisas de lado por um tempo, não se preocupe pensando que jamais terá a oportunidade de buscá-las novamente. Os próximos anos, ou talvez até mesmo os próximos meses, trarão consigo uma reorganização do que é mais premente e importante. Então, algumas dessas atividades que você precisou deixar de lado por um tempo podem emergir novamente como uma obrigação real. Até lá, lute contra o desejo de fazer muitas coisas e almeje o que importa hoje. Na condição de mulher com filhos pequenos, minhas prioridades serão diferentes das de uma avó aposentada. E devem ser. As principais preocupações de uma graduanda no primeiro semestre serão diferentes das preocupações de uma recém-formada que busca dar início à sua carreira. E devem ser. Seja qual for a fase da sua vida, ele te mostrará quais são as suas responsabilidades inerentes em um determinado momento e espaço. Então faça essas coisas, concentre-se nessas coisas, dê permissão a si mesma para dizer não a certas prioridades que não são de fato suas.
e force-se a adiar certas coisas que não fazem parte da sua missão maior neste momento. Ao fazer isso, você descobrirá que cada sim virá com muito mais liberdade e realização. Peça a opinião de uma amiga sábia e honesta a respeito da sua forma de lidar com suas prioridades atuais. À medida que você pensa sobre as coisas que deseja fazer, mas para as quais nunca arranjou tempo, lembre-se do apelo bíblico que diz: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eclesiastes capítulo 3, versos 1. De que modo esse ato deliberado de confiança e perspectiva poderia te deixar livre para investir em sua vida de maneira mais prazerosa nos dias de hoje? Amiga, aprenda do Senhor a estabelecer as suas prioridades para esta fase em que você está vivendo na sua vida. Um grande beijo e até amanhã.